Enquanto eu refletia nesse episódio, parecia me ouvir certo sussurro do Espírito Santo em meu coração. Eu também não quero apenas que você me busque, eu desejo que você queira me buscar. Vejo algo semelhante no protesto divino. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O culto de lábios é mais do que aceito, é esperado, desde que seja um transbordar de um coração inclinado ao Senhor. Uau, uau, uau. Oi, meu nome é Ana e hoje eu tô aqui pra falar sobre a leitura de Até Que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. E eu acho que dos livros que eu li esse ano, esse até agora, pelo menos, é o melhor. É uma leitura fantástica que eu recomendo pra absolutamente todo mundo, quem é novo na fé, quem é antigo na fé. Acho que todos nós temos muito a aprender com o que foi falado nesse livro. Até Que Nada Mais Importe fala sobre vários assuntos, fala sobre a adoração, sobre a oração, a importância de conhecer a palavra, mas eu acho que o foco principal dele é sobre o nosso relacionamento com Deus. Como se relacionar com Deus, o que é o nosso relacionamento e se nós estamos realmente buscando ter um relacionamento com o Pai ou se a gente está vivendo de checklist, de performance, como ele chama. E essa foi a parte que mais me impactou sobre esse uso da palavra performance que ele usou, porque ele cita várias experiências que ele teve ao longo da vida dele, ministerial, ele é pastor, e o livro começa com ele justamente falando sobre uma experiência que ele teve, que ele tinha acabado de voltar de um período de sei lá quantas horas de oração, e Deus falou com ele que queria mais. E aí ele falou, como assim? O que mais? Eu acabei de sair de um momento de retiro, onde eu tava só me dedicando ao Senhor, então o que é esse mais? E ele explicou que o que Deus levou ele a entender é que não era o relacionamento com Deus profundo que Deus queria ter com ele, não era sobre as métricas, não era sobre quantas horas de oração, não era sobre quantas vezes você lê a Bíblia, não era sobre quantos livros você leu, mas era sobre a intenção do seu coração, sobre qual que é o teu objetivo. E dentro desse ponto eu quero ler uma página do livro que pra mim é a página central, tanto é que eu botei até de laranjinha, porque ela resume de uma forma tão genial toda a história do livro, que quando eu li, eu fechei o livro e falei, pronto, acabou, agora eu entendi tudo que ele quis dizer. Eu ia ler aqui, mas eu vou meio que contar a história. Ele fala que ele estava acompanhando um casal que tinha umas discussões. E a discussão principalmente era, a mulher sempre pedia ao marido que fosse com ela no supermercado e o marido nunca ia. Aí um dia o marido foi e a esposa falou, nunca mais quero que você vá. E aí o marido ficou fubico da vida porque falou, uai, você sempre pede, aí eu fui pra fazer um agrado e agora você disse que não quer mais. Aí ela falou, eu nunca quis que você fosse comigo no supermercado. Aí ele falou, como assim? E aí a mulher falou, o que eu queria era que você quisesse ir comigo no supermercado. Gente, calma. Aí ela fala assim, ó, eu nunca quis que você fosse ao supermercado. O que eu queria é que você quisesse ir. E acrescentou, pra ir com a cara emburrada, do jeito que você foi, reclamando do tempo e me apressando o tempo todo, prefiro que nunca mais vá. Obviamente estava estampado na sua cara a sua falta de vontade de estar lá comigo. Obviamente, pra ir desse jeito, eu realmente prefiro que você não vá mais me acompanhando ao supermercado. Gente, que forte. O exemplo que a gente tem na Bíblia pra entender o nosso relacionamento com Deus não é uma comparação necessariamente de pai pra filho. Nós somos filhos de Deus, claro, quando nascemos novamente em Cristo, mas a comparação que a Bíblia apresenta tá lá em Efésios 5, que é justamente o quê? Dentro do casamento, a forma como o homem e a mulher se relacionam, a Bíblia compara com a forma como a igreja, que é a noiva, se relaciona com Cristo, que é o noivo. Então, o exemplo que Deus nos ensina sobre como deve ser o nosso relacionamento com Ele é o relacionamento de marido e mulher. É essa intimidade, essa dedicação. Tanto é que quando a gente vai aprender sobre como o homem e a mulher devem ser no casamento, fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar o seu próprio corpo no lugar dela, e a esposa deve estar submissa ao seu marido, assim como a igreja está submissa a Cristo. É essa comparação que todo mundo conhece. E quando eu li essa passagem, isso caiu igual a bomba na minha cabeça. Deus não quer que a gente faça as coisas por obrigação, ou porque a gente tem medo de ir para o inferno, ou porque o pastor falou para fazer.
Ele não quer que a gente faça as coisas obrigado, da mesma forma que eu não quero que meu marido saia comigo obrigado. E da mesma forma que meu marido não quer que eu saia com ele obrigado. Nós queremos que dentro do relacionamento haja prazer, que um fique feliz com a presença do outro. E da mesma forma, Deus também. Ele quer que a gente tenha prazer em se relacionar com ele. E isso é uma coisa tão simples, tão básica. Eu tenho essa experiência o tempo todo lendo esses livros, que é justamente assim, cara, é muito de Deus. Como que esses caras conseguiram encontrar uma linha de raciocínio que é tão simples para explicar um dilema que a gente vive o tempo todo no nosso dia a dia. Então, basicamente, o que ele tá falando aqui, o que ele tá explicando é: Deus não quer necessariamente que você faça um sacrifício absurdo para ele. O negócio é a intenção do coração. Você tá buscando porque alguém te obrigou a buscar, você tá buscando porque você estabeleceu uma meta na sua cabeça, ou você tá lendo a palavra porque você realmente quer se relacionar com Deus, você realmente quer conhecer Deus, você quer conversar com Ele, você quer se aprofundar no relacionamento. E eu pensei nisso até em outras comparações, né? Quando você começa a conhecer alguém com quem você vai se relacionar, vamos supor, na fase do namoro, você primeiro sai pra tomar um café. Então você começa conversando coisas básicas. O que você quer fazer da vida? Qual é a sua cor favorita? Aquela conversa ali de início de namoro, quando as pessoas estão se conhecendo. Conforme vai caminhando, essa conversa ela vai amadurecendo até chegar no dia a dia, na rotina. E na rotina existem conversas que são as conversas que eu penso que é tipo institucional, que é tipo sobre o relacionamento do dia a dia, mas tem também as conversas do tempo de qualidade, que é quando você sai pra tomar um sorvete, taranã, depois de anos de relacionamento. O relacionamento com Deus é a mesma coisa. No início, você tá naquele primeiro amor, naquela paixão doida, e você quer aprender tudo, tarará, tarará, tarará. Mas a questão é que esse primeiro amor, essa primeira chama, assim como nos nossos relacionamentos humanos, ela não pode se perder. Nós temos que continuar buscando ter um relacionamento com Deus que envolva essa paixão, esse fogo, esse desejo de continuar querendo conhecer profundamente a pessoa. Só que muitos de nós esquecemos isso, abandonamos isso, e aí a gente começa um processo muito feio, que é de fazer as coisas forçadamente só por fazer. Então você ler a Bíblia só por ler, você ir no culto de domingo só por ir, você ler livros só por ler, sem ter uma expectativa, sem esperar que Deus fale com você. E ele fala um pouco mais sobre isso, né? Enquanto eu refletia nesse episódio, pareceu me ouvir certo sussurro do Espírito Santo em meu coração. Eu também não quero apenas que você me busque, eu desejo que você queira me buscar. Vejo algo semelhante no protesto divino. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O culto de lábios é mais do que aceito, é esperado, desde que seja um transbordar de um coração inclinado ao Senhor. Uau, uau, uau. Então, o que eu principalmente aprendi com esse livro e o tema central que eu quero falar aqui nesse vídeo é: Deus, Ele quer que você leia a palavra, Ele quer que você ore, Ele quer que você vá no culto domingo, Ele quer que você leia livros, que sua mente esteja realmente nele. Mas Ele não quer que você faça essas coisas por fazer. Ele não quer que você faça essas coisas por obrigação. Eu sei que nem sempre a gente tem vontade de se dedicar às coisas de Deus e que às vezes a gente tem que fazer igual o salmista, né? Igual o Davi, que faz uma ordem à sua alma: bendiga minha alma ao Senhor. Mas o ponto principal é que você não deve fazer essas coisas por obrigação, você não deve fazer essas coisas por medo ou algo assim. Você deve querer no seu coração, desejar querer no seu coração se relacionar com Deus. E esse eu acho que é o ponto-chave, não só dessa leitura, mas de todo o nosso relacionamento. E isso, comparando, trazendo essa humanidade, né, para o nosso relacionamento com Deus, isso faz a gente até pensar: será que Deus não tá triste com a forma como a gente tá tratando Ele? Será que a gente não tá deixando Deus meio que de escanteio e fazendo com que Ele fique chateado porque a gente não tá tendo tempo de qualidade com Ele? Porque eu ficaria muito chateada se a pessoa me buscasse só pra falar dos problemas, ou então se ela estivesse ali, mas não estivesse de verdade. E às vezes Deus tá se sentindo assim com a gente também. E aí é o momento da gente voltar, rebobinar e procurar viver um primeiro amor. Se entregar diante de Deus e falar: Pai,
não quero mais isso, não quero ter um relacionamento frio contigo, eu quero viver o primeiro amor de novo, e de novo, e de novo, todos os dias. Era isso que eu tinha pra falar. Eu falei sobre só um ponto dessa leitura, ela é muito mais completa, ela fala sobre todas as outras partes, sobre como que a oração pode ser mais profunda, como que a palavra é importante pra gente conhecer a Deus, como a gente deve se dedicar a estudar a palavra. Mas esse ponto é o que mais impactou, sobre a performance, sobre a gente se desfazer de fazer as coisas, às vezes mais pela aparência ou mais pela obrigação do que porque quer realmente conhecer a Deus. Espero que você faça essa leitura e que essa leitura fale ao seu coração da mesma forma que falou comigo. E é isso, Pai Senhor, tchau, tchau.